Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, gente. Chegamos aí na nossa última aula da semana. Gente, que semana doida, né? Eu tava aqui fazendo uma retrospectiva, assim, de tudo que aconteceu, né? Quem acompanhou lá nos stories de pertinho sabe, né? Que a gente teve que trocar o horário de aula e nananã, e vai e volta, mas no fim deu tudo certo. Então, quero agradecer vocês que estiveram aí bem pertinho, que acompanharam ao vivo, enfim, né? A grande ideia dessa semana é começar a preparar vocês para a semana de lançamento que a gente vai ter em janeiro. Essa semana agora aqui, a gente vai lançar o e-book com os 3 pilares da humanização do direito. Esse era um material que ele acabou ficando exclusivo para os alunos, e aí a gente tomou a decisão de abrir para o grande público, que é a gente compactou a metodologia, né, num e-book, e para vocês conseguirem começar a entender o passo a passo. Foi um trabalho, assim, de muita construção, gente. Eu quero deixar isso, assim, super, super registrado aqui, porque muita gente participou, sabe? E muito especial. Eu tô muito feliz, assim, de poder proporcionar isso para vocês, porque o e-book é uma porta de entrada, sabe? Ele é uma porta de entrada para a gente começar a entender as coisas que acontecem dentro da gente, dentro da advocacia, né? Dentro desse olhar mais humanizado, como que a gente pode fazer isso, né? Claro que de forma alguma o e-book vai esgotar tudo que a gente passa, né? No processo do Humaniza, e cada turma é uma turma, assim, a gente está em encerramento, nesse momento agora eu estou em encerramento da última turma, e é muito bonito, assim, ver tudo que os alunos passaram, todos os relatos. Acho que até vai emocionar. Essa turma de agora, assim, ela foi uma turma muito profunda, assim. Foram muitos relatos, vocês vão ver todos eles na semana gratuita que as meninas deixaram eu, eu publicar, assim, e eu tô muito emocionada, assim, gente, eu tô muito emocionada porque todo esse trabalho que eu desenvolvo aqui, ele é produto da minha jornada, né? Ele é produto da minha jornada, ele é produto dos meus estudos, ele é produto do que eu acredito, acima de tudo, né? Então, tô bem feliz, assim, bem feliz mesmo, e espero que vocês gostem. Espero que faça sentido, acima de tudo, né? Mas vamos lá, o tema de hoje, né? Aproveitando aí que estamos no final de semana, o tema que eu quero trazer para vocês hoje aqui é justamente sobre o descanso, né? E eu chamei essa aula aqui, né? Que humanizar o direito não é trabalhar como um burro de carga, né? Ficou até engraçado o nome. Mas assim, o que eu quero que vocês entendam, né? Que eu quero que vocês comecem a pensar e refletir é sobre o quanto que uma parte nossa sequer consegue se despir da identidade de advogado, né? Parece assim que a gente é só isso. Chega um momento da nossa trajetória que parece que a gente é só isso. E na verdade somos muito mais, né? Na verdade somos filhos, somos pais, somos mães, somos empresários, né? Empreendedores, somos amigas, somos amigos, somos netos, somos tios, somos sobrinhos. A gente tem vários, né? A gente tem vários papéis dentro da gente. E muitas vezes, se a gente está muito focado só no profissional, a gente está deixando algum outro lado importante da nossa esfera, né? Isso era uma das coisas que eu queria trazer para vocês, porque assim, e eu falo, gente, de novo, tudo que eu falo para vocês é porque eu passei ou estou passando por, né? Eu não sei se todo mundo que está assistindo sabe, eu tenho 3 empresas, tá? Eu tenho o escritório, eu tenho aqui o instituto, né, que é onde eu dou as aulas para vocês, as aulas, as mentorias, e eu também sou consteladora familiar, além, né, da universidade, que esse eu nem falo, que esse entra aqui junto no Humaniza na minha cabeça, né? Mas, assim, eu tenho também, né, as constelações, eu tenho os cursos educacionais dentro das constelações, eu tenho as mentorias dentro das constelações. Então, eu sou uma pessoa que eu brinco, né, sou completamente multifacetária, assim, né?
O meu negócio ele tem muitos braços e eu cheguei muito perto de um burnout. Cheguei mesmo, gente, assim, isso aconteceu ano passado. E eu comecei a perceber que eu precisava de ajuda. E eu sou extremamente centralizadora. Principalmente com o meu trabalho. Com as outras, na minha vida pessoal, gente, eu peço assim, nossa, os meus relacionamentos é uma maravilha, assim, sou bem mulherzinha, né? Mas no meu trabalho, eu brinco, né? Eu sou a dona do negócio, eu sou a CEO, eu sou a head, eu sou tudo, né? Então, tudo tem que passar por mim. Eu tinha uma necessidade de controle muito grande. E aí eu comecei a perceber que eu estava, né, tava exausta. Assim, eu cheguei a trabalhar no passado fácil 16 horas por dia, assim, né? Meu sono estava muito ruim, eu não estava conseguindo descansar. E esse ano aqui, ele foi um ano todo de reestruturação. Foi um ano em que, na verdade, desde a metade do ano passado, né? Eu comecei a chamar parceiros, eu montei uma equipe, né? Uma equipe que, tanto no escritório, né? Com as parcerias jurídicas, para eu conseguir delegar algumas coisas, quanto dentro da estrutura do negócio, né? Pessoas para me ajudar na administração, pessoas para me ajudarem a olhar o financeiro, pessoas para me ajudarem na metodologia de vendas. E eu brinco, né? Aconteceu um milagre, né? Um milagre de que quando a gente está descansada, tudo potencializa. Quando a gente delega, as coisas potencializam. Porque existe um momento, seja na jornada da advocacia, seja na jornada de qualquer outro negócio que vocês tenham, a gente precisa de ajuda. A gente precisa de ajuda, até porque a gente não tem como saber tudo, mas acima de tudo porque senão as outras áreas da nossa vida ficam prejudicadas, que era o que estava acontecendo comigo. Então eu tenho falado muito sobre essa necessidade do descanso e o quanto que para a gente, como operadores jurídicos, isso se torna em algum momento até difícil, porque a gente está tão viciado nessa armadura do advogado, que a gente sai para jantar com uma amiga, a amiga conta o problema, a primeira coisa que a gente faz não, mas tu pode entrar com a ação assim, assim, assado, não. E às vezes, gente, essa amiga, ela só está desabafando. Ela não está procurando um advogado naquele momento. E o que a gente precisa treinar é a nossa postura, né? O quanto que daqui a pouco talvez eu possa dizer, olha, amiga, eu entendo realmente esse problema que está passando é bem complicado. Se tu quiser, eu posso te ajudar como advogada, mas daí a gente marca um horário lá no escritório, daí tu vai lá e conversa comigo e tal. Entende? A gente precisa entender quais são os nossos limites dentro do nosso trabalho. A gente precisa entender quais são os limites da nossa estrutura interna, porque senão a gente não descansa. A gente fica no robozinho advogado o tempo todo. E a gente precisa ter acesso às outras partes da gente. A gente precisa ter acesso aos nossos outros lados para que a nossa advogada interna, nosso advogado interno esteja bem descansado e a gente possa, então, fazer um bom trabalho. E eu sei que é difícil, gente. Ai, vocês não imaginam como eu sei. Mas a gente precisa começar a se treinar a fazer isso, em nome até da gente conseguir seguir na estrutura de profissão que a gente escolheu. Eu falei um pouco sobre isso na aula passada, se vocês não assistiram, assistam, da importância da gente conseguir ter lastro emocional para lidar com tudo que a gente lida. Porque dependendo do tema que a gente trabalha, é um tema que suga. É um tema que suga, é um tema que nos exige um comprometimento muito profundo, é um tema que muitas vezes até faz a gente questionar a bondade do ser humano, né? E uma das coisas, para quem não me acompanha lá no outro Instagram das constelações, uma das coisas que eu falo muito, não que eu falo, né, mas que eu faço muito, que eu busco trazer para a minha jornada, porque faz sentido para mim, e eu ensino isso lá no Humaniza, é a gente aprender a fazer pausas. Ai, Paloma, eu não tenho tempo nem para me coçar. E daí eu vou citar aqui uma coisa que a minha Dilda uma vez falou, né? E eu achei tão engraçado. Ela disse assim: até o Obama tem tempo para almoçar. Então a gente também tem que ter, né?
brincadeiras à parte, gente, é mais ou menos isso, sabe? Que lugar que a gente se colocou, assim, sabe, de extrema importância, né, numa arrogância até, de que a gente não pode ter tempo nem para almoçar, sabe? Tá, tudo bem, uma vez ou outra, tudo bem, mas assim, vamos baixar um pouco a bolinha, sabe? Essa supervalorização do nosso, da nossa rotina maluca, ela tem um quê de arrogância, sabe? Porque uma pessoa normal, ela vai ter tempo para almoçar. E qual é o problema em sermos comuns? Sabe, isso tem muito uma pegada sistêmica, assim, mas eu queria trazer isso para vocês, porque, e eu entendo, às vezes é corrido, às vezes dependendo se a gente trabalha num escritório maior, a gente tem muito prazo, e eu entendo, mas assim, que parte nossa não está se organizando de uma forma estruturada e adequada para fazer essas pausas, sabe? Aí eu comecei a observar, né? Porque como eu falei para vocês, tudo o que eu trago aqui para vocês, eu sempre testo em mim antes. Eu comecei a fazer, assim, uma observação e comecei a perceber, né? Nos dias que eu estava nessa extrema loucura, né? O que é que estava passando na minha cabeça, né? E aí, se a gente for observar o nosso jogo interno, né? A nossa conversinha interna, é sempre uma conversa arrogante. É assim, né? Não, só eu posso resolver isso aqui, então eu não vou almoçar, porque só eu posso resolver isso aqui. Porque eu sou a única pessoa capacitada intelectualmente para fazer isso. Ai, meu jovem, não, né? Não, né? Baixa essa bolinha, porque tu não é a bolachinha mais recheada do pacote. Sabe, assim, eu sei, tô brincando, tá? E eu sei que isso dói na gente, porque muitas vezes a gente se mata estudando, a gente tá sempre... E eu não tô dizendo aqui que não é pra gente parar de estudar de forma alguma, mas eu tô só mostrando para vocês o tanto de arrogância que existe guardado dentro da gente, que às vezes nos impede, inclusive, de fazer essas pausas, sabe? Eu faço bastante pausas, gente, não, eu trabalho bastante, minha carga horária, ela é uma carga horária pesada, mas talvez até por causa das pausas é que eu consigo dar conta, né? Então, assim, para a mulherada aí que está me ouvindo, quando eu estou no meu período menstrual, as minhas pausas, elas são mais longas. Porque naturalmente, gente, isso é biologia, sabe? Isso é química, não tem como a gente negar. Naturalmente, é um dia que a gente vai estar, são dias que a gente vai estar mais lenta, não adianta, né? A gente vai estar mais emotiva, a gente vai estar mais lenta. Então, assim, parar de brigar com isso. É evidente, gente, que eu consigo fazer isso porque eu sou dona do meu negócio, né? Mas eu quero dar aqui para vocês uma dica, tá? Se vocês trabalham em escritório, se vocês trabalham com demandas, né, já definidas, agilizem isso. Agiliza uns dias antes, já sabe mais ou menos quando vai ser teu período menstrual. Agiliza dentro do possível, para no dia que tu estiver, ser mais leve. Veja como é uma questão de organização. É uma questão da gente se organizar para que a gente tenha, quando a gente já sabe, e olha só como também é uma estratégia, né? Eu já sei que aquilo ali vai acontecer. Então, se eu já sei que vai acontecer, se eu puder me organizar de uma forma mais estruturada, não vou sobrecarregar aquele dia que eu vou estar mais sensível. Então, assim, vão testando, sabe? Vai testando, vai colocando, faz isso uma vez, faz isso a segunda vez, faz isso a terceira vez. Vai vendo como tu te sente, né? Isso é super importante, gente. Assim, eu sei que parece bobo, né? Mas minha vida mudou depois disso. A minha vida mudou. Assim, não tenho nem palavras para explicar para vocês. O quanto que eu me sinto mais leve hoje em dia, né? O quanto que... E isso é uma bênção, sabe? De quem tem seu próprio negócio, poder mandar nos seus horários, claro, né? Assim, quando a gente tem um horário com o cliente e audiência, não tem o que fazer. Mas, no geral, a gente consegue mexer, sabe? E isso é muito bom. Isso é um grande presente que a gente recebe, sabe? Eu tinha uma sobrecarga muito grande da hora bunda, que eu brinco, né? Eu sou uma pessoa muito criativa, eu não consigo ficar parada muito tempo fazendo a mesma coisa, não é nem parada, é fazendo a mesma coisa por muito tempo. Esse trabalho, assim, repetitivo e em massa, ele me mata. Então, eu preciso ter várias coisas rolando ao mesmo tempo. Eu funciono bem assim, a gente tem que entender como é que a gente funciona, né? E eu preciso das pausas. Às vezes, gente, é uma pausa assim, uma pausa de 10 minutos, é um cafezinho que eu tomo, deixo o celular de lado. Hoje, quando eu abri a caixinha, tinha várias coisas, até essa eu não cheguei a responder ainda.
tinha uma que dizia assim, para eu conseguir descansar, eu preciso desligar o celular. Às vezes a gente precisa, gente. Às vezes a gente precisa desligar o celular, desligar a internet. Eu sei que é difícil, para mim é um grande desafio, tá? Mas às vezes é preciso, porque às vezes, gente, o nosso cansaço ele não é nem físico, mas é um cansaço emocional e um cansaço mental. Eu acho que o cansaço mental ele é pior ainda, porque o físico, tu deita e dorme, passa. Mas o mental, tu deita e dorme e sonha, né? Olha aí, ó, vocês tudo concordando, é isso aí. A gente deita e dorme e sonha. E isso, sabe assim, aí a gente precisa começar a inserir novas coisas dentro da nossa rotina para que a gente consiga abrir espaço, sabe? Para ter uma qualidade de vida melhor. Porque, gente, a vida, vou contar um segredo, a vida não é só trabalho, olha só, a vida não é só trabalho. Tô brincando, eu sei que vocês sabem disso, mas é que assim, na estrutura de sociedade que a gente vive, às vezes é difícil, porque às vezes a gente até se define como sendo o nosso trabalho, né? Uma vez eu estava numa mentoria, essa história é bem legal. E aí a professora pediu para a gente se apresentar sem dizer o que a gente fazia. E foi muito difícil isso, né? Foi muito difícil porque a nossa identidade ela está quase atrelada ao que a gente faz. Por isso que eu falei para vocês no início da aula, para a gente começar a lembrar que a gente não é a nossa profissão, nós somos muitas coisas além da nossa profissão. E dentre essas tantas coisas, nós somos um corpo físico que precisa de descanso. Nós somos um corpo físico que possui aí um grande aparelho, né? Uma grande máquina chamada cérebro, que precisa de descanso também. Então, insira pausas, né? Na semana, fica aí um dia do final de semana, um turno sem mexer no celular. 3 horas que seja, sabe? Isso ajuda, gente, principalmente de noite, né? Antes da gente dormir. Tenta ficar 1 hora e pouco sem o telefone na mão. Ah, mas se o cliente mandar mensagem. Cara, se for um troço muito importante, a gente precisa começar a educar os clientes. Bom, então liga, né? Porque vocês conseguem perceber como o acesso à mensagem ele é muito fácil. A pessoa para ligar é porque realmente tem algum grande problema. Mas a mensagem é assim, eu lembrei de perguntar como é que está meu processo no domingo às 10 da noite. E daí eu vou lá e vou mandar uma mensagem só para não esquecer. Se é urgente, a pessoa vai ligar. Então é isso que a gente precisa começar a aprender, sabe? A criar os nossos limites em relação aos nossos clientes. Isso é super importante, porque os nossos limites têm a ver com o nosso descanso, gente. Do contrário, o nosso descanso ele desce por água abaixo, principalmente se nós somos os donos do negócio. Por que eu tô falando isso? Porque o dono do negócio, ele tá sempre pensando no negócio. Ele tá... Porque, claro, né, gente, é a nossa cara que tá ali, né? É o nosso tudo que tá ali, é um filho, né? Mas a gente precisa ter o nosso tempo de descanso, sabe? A gente precisa se equipar e se... Não é equipar a palavra, mas é se cercar, é essa palavra, se cercar de pessoas da nossa confiança para que a gente possa, pelo menos uma vez na semana, desligar. Nem que seja por algumas horas. Seja quando a gente está com o nosso marido, com a nossa esposa, seja quando a gente está com os nossos filhos, o mundo não vai acabar se a gente desligar. O mundo vai continuar ali acontecendo, os clientes não vão, sabe? Não vão morrer, não, sabe? Se a gente está bem organizado, gente, as coisas elas funcionam, elas se autorregulam, né? Então, aí, e além, olha só a importância da organização para o nosso descanso, né? Tudo que eu falei sobre a gente estar bem organizado para que a gente possa descansar. Um retroalimenta o outro. Porque se eu sei que a minha empresa está uma bagunça, né? Se eu sei, não precisa nem ser minha empresa, se eu sei que a minha mesa está uma bagunça. Se eu trabalho no escritório e eu sei que a minha mesa está uma bagunça, eu entro numa paranoia de que eu tenho que arrumar. E aí, ao mesmo tempo, eu fico, não, mas eu tenho que descansar, eu tenho que descansar, eu tenho que descansar, não, mas eu tenho que arrumar. E aí, eu não saio daquele jogo. Então, o que é mais eficiente? Eu ir lá, arrumar, organizar, depois eu poder descansar. Então, essa aqui era a tarefa que eu queria deixar para vocês, assim. Amanhã,
quando vocês chegarem no trabalho, eu quero que vocês organizem aquilo que está desorganizado há um bom tempo, que você sabe que precisa ser organizado e que ainda não organizou. Porque isso aqui é o que te impede de descansar lá atrás, lá lá na frente, na hora do teu descanso. É isso que vai ficar batendo na tua cabeça. Porque a gente entra num ciclo de culpa muito grande, tipo, não, eu não posso descansar porque eu não arrumei minha mesa, eu não arrumei aquela papelada, eu não arrumei aquela pasta, e aí eu não descanso. Então, é muito mais efetivo eu ir lá fazer, ajustar e depois descansar. Então, assim, 3 dicas, tá? Separei, assim, três tarefas para vocês fazerem para conseguir amplificar o descanso de vocês. Primeiro, organize o que está desorganizado. Vocês vão ver que quando a gente organiza, naturalmente o nosso corpo já relaxa, para que a gente... É quase uma sensação de merecimento. Eu coloquei fim naquilo que precisava ser organizado, então agora eu posso descansar. Ponto 2, celebre pequenas vitórias. A gente tem mania de achar que a gente só tem que celebrar aquelas coisas assim, né? Que, muito grandes e tal, agora eu tenho uma cartela de 300 clientes. Não, celebra aquele cliente que está entrando no teu escritório agora. Celebra. Esse celebrar nos ajuda a gente enfrentar as outras demandas. Celebra, celebra, celebra cada pequena vitória, sabe? Celebra. Isso tem a ver também de mostrar para todo o nosso sistema interno, né, nosso sistema cerebral, que a gente não está em modo emergência, a gente não precisa estar em modo emergência toda hora. E o ponto 3, desliga o telefone. 1 hora antes de dormir. Desligar, que eu digo, desconecta da internet, deixa o telefone num potinho, sabe? Deixa o telefone num potinho, vai conversar com teu marido, com a tua esposa, vai ver uma TV, sabe? Vai brincar. Ó, estava demorando, né, minha gente? Estava demorando, mas tudo bem, é isso aí. Voltando, desliga do celular um tempo, vai brincar com teus pets, com teu gatinho, com teu cachorrinho, vai brincar com os teus filhos, vai conversar com a tua esposa, vai tomar um vinho com teu marido, sabe? Vai dar um abraço no teu namorado, vai dar um abraço na tua mãe. Gente, se a gente soubesse o poder dessas pequenas coisas, a gente fazia mais. Hoje de manhã, eu fui lá na casa da minha avó, arrumar a árvore de Natal com ela. Eu amo Natal, gente. Eu amo Natal. Vocês não têm noção de como eu amo Natal. E para mim, montar a árvore, né? Ele é um ritual. É uma... Ai, nem sei explicar para vocês, assim. É um momento em família, sabe? E daí a gente estava montando, né? E eu deixei o telefone até gravando. Até deixei lá nos stories, né? Mas foi assim, sabe assim, aquele momento que tu desliga e a gente conversou sobre tantas coisas e assim, eu não tava com pressa de terminar nada. Foi muito relaxante, sabe? Esse final de semana eu trabalhei bastante por diversas situações, porque eu tô me organizando para o recesso. E aquele momento ali foi o meu momento de relaxar, sabe? Então é isso que a gente precisa começar a fazer. E tem uma outra coisa que eu queria falar, assim, às vezes as pessoas vão dizer, não trabalha final de semana, não trabalha final de semana. Gente, assim, vida real de quem é empreendedor, às vezes vão ter finais de semana que a gente vai trabalhar para poder descansar 1 semana, 2, 3. Então, assim, o que eu não quero que vocês enxerguem isso que eu tô falando como uma regra, mas eu quero que vocês aprendam a encontrar o equilíbrio, entende? Eu fiz isso hoje de trabalhar esse final de semana em pró das minhas 2 semanas de recesso que vão ser maravilhosas. Eu já estou sonhando com elas, entende? Então é tudo uma questão de organização. Então vejam como é que está a organização de vocês. Deem uma olhada na agenda. A agenda ela está soterrada, sobrecarregada, ou ela está leve? Vocês estão conseguindo colocar cada coisa, né? Como é que está o aproveitamento do tempo de vocês? Existe essa separação adequada? Como é que tá? Essas coisas precisam ser olhadas, gente, para a gente poder descansar e conseguir desligar. Certo? Coloquem aí essas 3 tarefas em prática, que eu tenho certeza absoluta
que vai fazer toda a diferença para vocês. Certo, gente? Muito obrigada por tudo. Eu vou deixar, eu ainda não consegui terminar todo o material, mas eu vou deixar o material para vocês essa semana aqui ainda. Essa próxima, né? E amanhã tem lançamento do e-book, depois em janeiro tem lançamento do curso. E vai ser um prazer receber vocês no Humaniza. Humaniza é a minha menina dos olhos. A gente tá tão bonita, a gente tá fazendo gravação. Ai, olha, eu não tenho nem palavras, você chega até a me emocionar. Mas eu espero vocês nessa jornada magnífica que é humanizar o direito. Certo? Um beijo bem grande, obrigada por tudo e até mais. Gente, beijo para vocês, espero vocês no Humaniza e a gente se vê, tá bom? Muito obrigada mesmo por terem me acompanhado aqui todos esses dias. Foi realmente um prazer. Beijo, boa noite.